Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do nosso programa Saúde em Foco, aqui pela UERN-TV. Como você sabe, nós estamos no canal 23.1 da TCM e também no nosso canal no YouTube, onde você pode acompanhar lá toda a nossa programação. Basta acessar youtube.com/UERN-TV. E claro, você pode também nos seguir nas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, @UERN-TV. Lá você também acompanha tudo sobre a nossa programação. Bom, nesta quinta-feira nós vamos falar sobre osteoporose. Isso mesmo, uma doença que atinge aí muita gente e de repente a gente nem sabe que tem, né? Então nós vamos saber melhor hoje sobre essa doença, quais são os seus sintomas, as formas de tratamento. E também no nosso quadro Em Dia com a Saúde, nós vamos falar sobre a importância do doador de sangue. Então fica com a gente que tem muita informação, muita coisa boa para você no programa de hoje. E para começar então o nosso bate-papo aqui, a gente está recebendo hoje no nosso estúdio o médico ortopedista, Dr. Leandro Freire. Dr. Leandro, bem-vindo, bom dia. Olá, Rosalba, bom dia aos telespectadores. Prazer, satisfação imensa estar aqui novamente. Muito bem, eu já começo perguntando, doutor Leandro, pedindo, na verdade, para que o senhor explique o que é a osteoporose. A osteoporose, se a gente pegar a etimologia da palavra aí, osteo, vem de osso, porose vem de poro, de poroso. Então, esse nome significa exatamente isso, o osso poroso. O que é que significa isso? O osso do ser humano ele é composto por vários minerais, principalmente a presença do cálcio, para formar essa estrutura rígida que é o nosso esqueleto, certo? Que nos dá toda a sustentação. E o osso, ele, quando cometido por alguma doença, ele perde um pouco dos minerais, principalmente perde um pouco de cálcio, ele tende a ficar mais poroso, como se fosse uma esponja. Então, em vez de ele ter aquela forma maciça, mais cheio, ele fica mais poroso, então ele fica mais frágil, certo? Então, a osteoporose é isso, é quando a pessoa é acometida pela deficiência de minerais nos ossos, principalmente a falta de cálcio nos ossos, que acaba deixando o osso mais frágil, deixando o osso mais poroso. Isso é a osteoporose. Doutor, existe um público específico mais propenso a desenvolver ou uma faixa etária mais propensa a desenvolver essa doença? Existe sim. A osteoporose, raramente ela vai acometer pessoas mais jovens, numa idade mais jovem. Geralmente a osteoporose vai acometer pessoas numa idade mais avançada, por diversos fatores. A questão nutricional, que vai diminuindo, a perda de massa muscular, a diminuição de nível de atividade física. Então, tudo é uma série de fatores que gera a pessoa numa idade mais avançada, na terceira idade, geralmente após os 60 anos, ter uma tendência a uma queda da densidade mineral do osso, a queda desses minerais no osso e o início da osteoporose. Algumas populações também são de mais risco, como a população feminina. As mulheres são um fator de risco para a osteoporose, porque as mulheres, nos ovários delas, produzem um hormônio que ajuda a calcificar o osso. E quando a mulher entra na fase da menopausa, que os ovários param de funcionar, ela para de produzir esse hormônio, consequentemente ela perde esse reforço na calcificação do osso. E a outra população que também é muito acometida é a população de pele mais clara. Então você, minha amiga, eu tô pele vendo. clara, sexo O negócio feminino, não tá muito bom pra mim, não. quando for chegando ali nos 50 anos, pode ir lá no consultório, Nossa viu? Que a Senhora. gente vai avaliar seu caso. Tá bom, ficou o aviso aí, né? O alerta. Doutor, e existem sintomas que podem ser percebidos e que podem, de repente, ligar ali um alerta? Ai, será que isso é osteoporose ou é uma doença muito silenciosa, a gente não percebe? Isso é uma coisa importantíssima de ser esclarecida para a população, porque a maioria das pessoas, é muito comum encontrar no consultório, conversando com pacientes, com pessoas, as pessoas acham que a osteoporose é uma doença nos ossos, então eu vou sentir dor nos meus ossos. E isso não é verdade. A osteoporose é uma doença assintomática, que não causa dor, não causa desconforto algum ao paciente. O que é a osteoporose, que é o que a gente comentou já, é o osso, quando começa a perder densidade mineral óssea, começa a perder seus minerais, começa a perder cálcio e ele fica mais fraco. Então, como o osso fica mais fraco, aumenta o risco do paciente ter
trauma pequeno ali, simples, e acabar tendo uma fratura. Então, o motivo da gente tratar a osteoporose, se preocupar com a osteoporose, é exatamente esse. Não é porque o paciente vai sentir dor, mas é porque o paciente com osteoporose vai ter um aumento no risco de ter uma fratura. Por isso que é importante. Então, é importante a pessoa alertar para essas coisas. Vai chegando na idade mais avançada, após 50 anos, após 60 anos, mulheres após a menopausa, pacientes da pele mais branca. Então, sempre indico, após os 50 anos, procura o ortopedista para checar se você não está com risco de desenvolver ou se já desenvolveu osteoporose, porque dor você não vai sentir. E aí, como é feito esse diagnóstico? O diagnóstico da osteoporose é feito com um exame chamado de densidometria óssea. É um exame parecido com um raio-x convencional, só que é um raio-x que você vai fazer com uma intensidade maior da radiação por um período maior e você vai avaliar, através dessa radiação, através desse raio-x contínuo, a quantidade, é exatamente isso, é a densidade mineral do osso naquele momento. Quanto maior a densidade, mais mineral, mais cálcio você tem no seu osso. Quanto menor a densidade, isso significa que você tem uma diminuição na quantidade de cálcio, de minerais no osso. A osteoporose é feita, o densidometria, para avaliar o esqueleto de uma forma completa. Só que você não vai fazer o exame na pessoa de cima a baixo, certo? Seria muito oneroso e desnecessário. Então, geralmente, a gente escolhe 2 lugares no corpo da pessoa para a gente realizar o exame. Geralmente é no fêmur e na coluna. Então, a gente pega uma porção da região lombar da coluna e pega uma porção da região mais proximal aqui do fêmur e faz o exame nesses 2 lugares. E o resultado que ele der, se ele dizer tem osteoporose, é uma coisa global, é por seu esqueleto inteiro, porque a gente escolhe 2 lugares para avaliar. E se disser que está normal o seu corpo todo. Porque às vezes as pessoas pensam, eu estou com osteoporose na coluna, eu estou com osteoporose no fêmur. Não, é no corpo todo. Se tiver, tá no corpo todo. O exame é feito no fêmur e na coluna. Porque ninguém vai estar passando radar no seu corpo inteiro. A gente escolhe 2 pontos. Perfeito. Mas o exame ele dá uma avaliação do como está o geral do seu esqueleto. Doutor, a osteoporose ela não tem cura? Ela tem cura, sim, ela melhora. Existem tratamentos, existem medicações, existem várias classes de medicação que elas vão fazer essa função de pegar cálcio que está na corrente sanguínea e fazer com que ele entre dentro da matriz óssea, basicamente isso. Então, quando a gente identifica uma pessoa com osteoporose, ela tem essa densidade de mineral no osso diminuída, alguns medicamentos como os bifosfonados, que é o famoso alendronato de sódio, ibandronato de sódio, risendronato de sódio, são medicações que a pessoa toma que vai ajudar a calcificar ou melhorar a densidade mineral do osso da pessoa. Existem outras classes de medicações injetáveis e existe o tratamento não medicamentoso também, que é através de exercício físico também, que é importantíssimo. Pronto, que era isso que eu ia perguntar agora, se existem medidas, ações que a gente possa fazer ao longo da vida para prevenir de ter essa doença. Sim, o exercício físico, eu costumo dizer que assim, o nosso organismo ele é inteligente. Então, como é que se comporta o osso do nosso corpo, nossos ossos? Nosso organismo pensa dessa forma, essa pessoa é um cara que ele vai para a academia, ele faz uma caminhada, ele usa bastante o corpo dele, então eu preciso manter esse esqueleto bem fortalecido. Então ele tenta ao máximo deixar o osso bem calcificado. E quando você pega uma pessoa que é sedentária e não faz atividade física, nosso organismo entende, esse cara não usa muito o esqueleto dele. Não precisa estar muito forte, não. Para que eu dar cálcio para esse osso, não? E aí o osso da pessoa vai ficando mais fraco. Então, quanto mais a gente expõe nosso esqueleto, nosso corpo a exercício físico, a cargas, a atividades, nosso corpo entende que o esqueleto está sendo usado e trabalha para calcificar melhor o osso e manter o osso forte. Então, se a pessoa já tem uma tendência a ter osteoporose e não está fazendo atividade física, vai acontecer isso. O organismo vai entender que ele não precisa de um osso forte e vai facilitar que a pessoa tenha osteoporose. Então, a prática de atividade física é essencial para combater a osteoporose, para ajudar a fortalecer a matriz óssea. Doutor Leandro, mas e para quem já tem a osteoporose e quer praticar alguma atividade física, existe alguma restrição, alguma atividade que deve ser evitada ou não?
De início, se você acaba de identificar o paciente com osteoporose e digamos que a osteoporose esteja num grau mais avançado, quanto mais avançado, mais porótico, mais fraco fica o osso. Então, em atividades muito intensas, com muito impacto, muito salto, às vezes pode machucar, causar uma fratura no paciente. Então, teria que ter um pouquinho de parcimônia e atividades mais leves. Mas depois que o paciente se trata, tem uma melhora, o osso está voltando mais próximo do que é o normal, o paciente não tem nenhuma restrição, não. E em relação à alimentação, quais seriam os alimentos mais benéficos? O cálcio é o principal mineral que vai manter a estrutura óssea. Então, assim, alimentos ricos em cálcio, como leite, ovo, vegetais. Então, alimentos ricos em cálcio, de uma forma geral, serão importantes na alimentação. E algo que é muito importante também é a exposição solar. Porque a gente tem no nosso corpo uma vitamina, que é a vitamina D. A vitamina D, ela é responsável por pegar o cálcio e fazer o cálcio entrar no osso, digamos, melhorar a calcificação óssea. E a vitamina D, ela é fabricada no nosso corpo e ela fica circulando no nosso organismo numa forma que a gente chama de inativa. E quando a gente se expõe ao sol, a radiação ultravioleta, ela faz o quê? Ativa a vitamina D. Então é importantíssimo que a pessoa se exponha ao sol, pegue sol, para poder ter uma ativação da vitamina D que ajuda a calcificar o osso. Óbvio, um sol no horário adequado. E em média quanto tempo essa exposição ao sol? Pelo menos 30 minutos de exposição solar diária seriam interessantes e, óbvio, num momento adequado, ou final da tarde ou início da manhã, para não pegar aquele sol intenso. Aqui em Mossoró não brinca cautela, não. Né, gente? Também não vamos exagerar que o sol aqui não brinca. Nós estamos recebendo hoje em nosso programa o médico ortopedista, o Dr. Leandro Freire, e estamos falando sobre a osteoporose. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco estaremos de volta. Não sai daí. Toda quinta-feira você confere aqui na UERN TV o programa Saúde em Foco. Temas importantes relacionados à saúde são debatidos com a presença de especialistas e, claro, com a participação do público. Saúde em Foco, toda quinta-feira às 11h30 da manhã, ao vivo aqui na UERN TV. Já estamos de volta com o programa Saúde em Foco desta quinta-feira, hoje falando sobre osteoporose, né? O nosso convidado está tirando todas as nossas dúvidas sobre esse tema. Mas antes de retomar a nossa conversa com o nosso convidado, nós vamos abrir um espaço aqui para falar sobre outra questão também muito importante, que é a doação de sangue. Isso porque neste sábado, dia 25 de novembro, é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue. Nós fomos até o Hemocentro aqui de Mossoró e conversamos com a assistente social de lá para saber aí qual é o procedimento, como é que faz para ser um doador de sangue. Vamos conferir agora no nosso quadro Em Dia com a Saúde. Para ser um doador de sangue, primeiramente a pessoa tem que querer, né, ser um doador de sangue. E depois tem os pré-requisitos, né, vou falar aqui para vocês alguns básicos, que você tem que ter entre 16 e 59 anos. Aqueles de 16 e 17 anos têm que vir acompanhado com um representante legal. Tem que pesar acima de 50 quilos. Vir portando um documento original com foto e quando chegar aqui vai passar por uma triagem, né? Essa triagem ela é feita por uma enfermeira ou por um médico, né? Que são feitas 20 perguntas para o doador sobre sua saúde, seu estilo de vida e sua vida íntima. Então, se ele estiver dentro dos padrões do Hemocentro, né, preconizados pelo Ministério da Saúde, ele vai ser aceito para fazer sua primeira doação. Existem situações que o doador ou ele não vai poder doar naquele momento temporariamente e existem aqueles que ele não vai poder doar de forma nenhuma. Então, geralmente são coisas ligadas à saúde do doador. Então, isso ele só vai saber quando ele passar por essa triagem que é feita por enfermagem ou pelo médico. Quem teve hepatite
após os 11 anos, não vai poder doar. Se teve hepatite até 11 anos, pode doar, mas após os 11 não pode fazer doação de sangue. Quem já fez cirurgias bariátricas também não pode doar permanentemente, não pode. E aquelas que, por exemplo, fizeram tatuagem, a tatuagem só pode doar depois de 1 ano. Então, naquele momento não pode, mas passando o período de 1 ano, ela vai poder fazer essa doação. Mesma coisa para o piercing, mesma coisa para a micropigmentação da sobrancelha. Algumas cirurgias, é necessário que a pessoa passe 6 meses para poder fazer a sua doação. Mas, assim, especificamente, em outras situações, só na triagem que vai ser informado. A importância de ser doador de sangue é principalmente salvar vidas, né? Eu acho que é muito importante também para a própria pessoa que está doando sangue, esse ato de amor e solidariedade. Tem pessoas que chegam aqui tão felizes, tão gratas por estarem podendo ajudar alguém. E imagine aí a gratidão de quem está recebendo, né? Porque é salvar vidas, né? A gente não sabe, às vezes, o preço que é até vir doar sangue e saber que salvou a vida de alguém. É isso, lembrando então que o Hemocentro de Mossoró, né, para quem quiser fazer doação de sangue, ele funciona ali ao lado do Hospital Regional Tarcísio Maia. Esse foi o nosso quadro Em Dia com a Saúde de hoje e nós vamos agora então retomar a nossa conversa com o médico ortopedista, Dr. Leandro Freire, que vai agora tirar as dúvidas do nosso público sobre o tema da osteoporose. É o quadro Quero Saber. A primeira pergunta que a gente tem aqui, doutor, eu vou registrar, mas na verdade já foi respondida. Obrigada, Vitor, pela participação. O Vitor Henrique perguntava como a menopausa pode aumentar o risco de mulheres desenvolverem a osteoporose, né? O senhor já respondeu no primeiro bloco. Temos aqui a pergunta da Marília Cavalcante. Ela pergunta se a osteoporose é hereditária. A osteoporose ela vai ter vários fatores que vão influenciar, como a gente falou, a menopausa, a pele branca, a alimentação, o fator de o paciente praticar atividade física ou não. Então, são vários fatores que influenciam o paciente ter osteoporose. Mas existe sim o fator hereditário. A parte genética é influenciadora, tanto até pela parte da cor da pele. Então, assim, os pais brancos vão ter filhos brancos que têm facilidade de ter osteoporose. Mas, assim, há uma tendência natural de cada um, da produção hormonal de cada um, do metabolismo de cada um, de manter aquela densidade mineral óssea. E isso, a questão genética influencia sim. Pais com tendência a ter osteoporose, a probabilidade do filho ter osteoporose existe, é real. Ok, temos aqui também a participação da Kalina Machado. Ela está perguntando sobre se há estratégias de prevenção, que eu até já questionei, mas aí ela deu um exemplo, o uso de suplemento. Ajudaria em alguma coisa ou não? O suplemento, como o próprio nome já fala, ele serve para suplementar. Se você tem alguma atividade física ou dependendo da dieta que você faz que não está sendo suficiente, o que você consome de nutrientes, o que você gasta em atividade física, em exercício, não está sendo o suficiente para suprir suas necessidades, aí sim entram os suplementos, como de proteínas, de minerais, de aminoácidos e tudo. Geralmente não é alimentação bem equilibrada, bem balanceada, com presença de laticínios. É muito difícil que você não tenha uma alimentação adequada, que lhe forneça a quantidade de cálcio necessária. Mas em casos especiais, como alguns pacientes que são veganos, por exemplo, que não consomem leite nem derivados, então às vezes a falta de uma alimentação rica em leite, em laticínios, que são alimentos ricos em cálcio, pode prejudicar. Então a suplementação para casos especiais, pessoas que tenham a necessidade, pode ser sim. Mas no geral, para a população em geral, a alimentação balanceada, equilibrada é o suficiente. Muito bem. Registrar também a participação aqui de Zulene, que a pergunta dela também já foi respondida. Ela perguntava sobre os sintomas frequentes em quem tem osteoporose, né? A gente já viu aqui que é bem silencioso, na verdade, não apresenta os sintomas. Temos a participação da Camila Torres. Ela pergunta quais dicas o senhor daria para evitar quedas e possíveis fraturas em casa.
A prática de atividade física, certo? É essencial, principalmente quando a gente vai chegando na terceira idade, que os pacientes, quando vão ficando mais velhos, vão chegando na terceira idade, eles têm uma tendência a ter uma queda na massa muscular. Isso implica uma queda na sua agilidade, de se movimentar, de levantar sentado na cadeira, de se movimentar dentro de casa. Há uma queda na mobilidade do paciente quando ele vai avançando na sua idade. Então, a prática de atividade física para manter essa musculatura mais forte, a sua mobilidade o melhor possível, é super importante. E algumas medidas dentro de casa, como evitar tapetes nos corredores, na sala de casa, dentro do banheiro. Ao contrário, colocar tapetes antiaderentes derrapantes, alguns suportes podem ser instalados na parede, no banheiro, para ajudar a levantar o paciente do sanitário, evitar objetos menores de decoração por dentro da casa que causem trajetos sinuosos por dentro da casa. Então, deixar o ambiente mais livre para locomoção e a instalação desses suportes. O uso de calçados é super importante também, calçados bem firmes no pé, que não fiquem tão folgados e não saiam com facilidade, calçados que não derrapem e até mesmo em alguns casos até a troca do piso. Alguns pisos de porcelanato, algumas coisas são bem escorregadios, né? Então às vezes até trocar o piso da residência é importante. Perfeito, muito boas as dicas. Temos aqui também a pergunta da Lúcia de Fátima Alves. Ela pergunta se existem medicamentos que podem causar a perda de cálcio dos ossos e se existe quais. Existem sim, existem alguns medicamentos que têm por efeito colateral a perda de cálcio do osso, mas são medicamentos de usos bem restritos. Existem algumas medicações para doenças sanguíneas que causam que tem esse efeito colateral da diminuição de cálcio, e aí pacientes que fazem uso de tais medicações aí precisam ser checados periodicamente com densitometriose, exames de sangue, para ver se o medicamento está causando isso, certo? Alguns quimioterápicos para doenças como câncer acabam causando isso também. Não são as medicações que a gente costuma tomar no nosso dia a dia. São medicações bem específicas, para doenças bem específicas. Se algum paciente precisar tomar algum tipo de medicação como essa, pode ter certeza que o médico vai saber e vai tomar os cuidados para que o paciente não acabe desenvolvendo uma osteoporose. Doutor, o Felipe Duarte, ele pergunta se pacientes que já tiveram fraturas ósseas têm maior risco de desenvolver osteoporose no futuro. Seria o inverso. Quem tem osteoporose tem risco de ter fratura. O fato de você já ter tido uma fratura na sua vida não vai facilitar você ter osteoporose. É o contrário, se você tem osteoporose, vai facilitar você possa ter uma fratura, por isso é tão importante a gente tratar. A Alzira Oliveira quer saber qual a relação entre o tabagismo e a osteoporose. Tabagismo, como sempre, não ajuda Só faz mal, nada, né? Certo? O tabagismo, ele afeta muito a parte vascular do nosso organismo. A vascularização, ele aumenta muito as placas de ateroma nos vasos sanguíneos, ele prejudica muito a vascularização do nosso corpo. E é através dos nossos vasos sanguíneos que os nutrientes são levados aos tecidos, e não é diferente nos ossos. Os nutrientes e sais minerais, e o cálcio principalmente, são levados até o osso através da irrigação sanguínea. Então o tabagismo, prejudicando inicialmente a vascularização, vai prejudicar o aporte de minerais e nutrientes ao osso, e o osso vai enfraquecer. Então o tabagismo prejudica sim a questão da mineralização do osso e é um fator de risco para causar ou piorar a osteoporose. Muito bem, nós estamos chegando ao final do nosso programa Saúde em Foco desta quinta-feira. Gostaria de agradecer, doutor Leandro, pela presença, pelos esclarecimentos, e fique à vontade aí para as suas despedidas. Eu que agradeço o convite, sempre uma satisfação estar aqui, é sempre bom conversar sobre assuntos importantes relacionados à saúde. E o recado é que a gente comentou aqui, a osteoporose é uma doença silenciosa, não causa dor. Então, chegou ali nos 50 anos, procura um ortopedista para avaliar se você não já está em risco, principalmente o quê? Mulheres pele branca. Estou até aguardando Meu Deus, chegar lá. Só chegar à idade eu já estou lá no consultório dele. Obrigada, doutor Leandro, mais uma vez.
Obrigada a você também de casa que participou, deixando sua perguntinha e deixe sugestões também de temas lá no nosso Instagram, @UERNTV. Estaremos de volta na próxima quinta-feira com mais uma edição do programa Saúde em Foco. Até lá!